Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 18 de agosto de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para essa matéria. Gente, presta atenção nisso aqui, eu acho que vai estar ficando bem óbvio, né? Eu acho que essa matéria vai esclarecer o quanto o nosso STF está partidário. Sou o Rigoli Fagundes, canal Brasil Notícias. Vamos à matéria. Presta atenção nisso aqui, gente. Quando eu vi essa matéria, eu não acreditei que eu estava lendo isso. E vindo isso de um ministro do STF, gente. É inacreditável. Fachin diz que TSE deveria ter autorizado candidatura de Lula e critica escalada autoritária após 2017. Gente, presta atenção. Cara, é inacreditável você ver um ministro do STF dizendo que o TSE deveria ter permitido candidatura de um criminoso que roubou o Brasil, gente. É inacreditável isso aqui. E ainda falar em escalada autoritária de 2017. Nós tivemos 16 anos de autoritarismo no Brasil, de roubos, de corrupção. Agora, o Edson Fachin, ele fazia parte de quem? Da campanha de Dilma Rousseff. Ele era tesoureiro, secretário, uma coisa assim. Ele era advogado de quem? Desse negócio dos sindicatos, dos sindicalistas, e atuava pelos movimentos como o MST e tal. Gente, vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like. Aperta aí o sininho das notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você gosta, se você curte o nosso canal, se você gosta do nosso trabalho, seja aí um apoiador e um colaborador. O ministro Edson Fachin, do STF, Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta segunda-feira, 17, que o Brasil vive uma recessão democrática e que o futuro está sendo contaminada pelo despotismo. Presta atenção, gente. Recessão democrática. O que é recessão democrática para Edson Fachin? Para o Edson Fachin, dá licença aqui só um pouquinho, gente, aqui. Para o Edson Fachin, 57 milhões de eleitores elegerem Bolsonaro e não Haddad não é democracia. Para Edson Fachin, o povo sair às ruas em defesa do seu presidente é despotismo e não democracia. Ele fala em recessão, mas eu acho que para ele democracia é o que aconteceu, por exemplo, o plebiscito das armas, em que mais de 60% da população votou pela continuidade do porte de arma e o governo Lula desrespeitou isso daí, né? E deu um cala-boca no povo, não proibindo a arma definitivamente, mas tornando a posse da arma o mais impossível possível. Vocês estão entendendo? Democracia para ele, né, deve ser um governo, né, totalitário, que ao longo que o PT esteve que o PT esteve no poder, né, tentou aí minar a família, minar a religião, minar, né, a liberdade de imprensa. Tentou regulamentar a internet. Tivemos aí nas eleições de 2018 a vergonha, um cara condenado em segunda instância, ficha suja, e o ministro do STF, Edson Fachin, dizer que ele deveria ter sido candidato, gente. O ministro também disse que a candidatura do ex-presidente Lula em 2018, vetada pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, teria feito bem à democracia e fortalecido o império da lei. Presta atenção, gente. Fortalecido a democracia. Colocar um corrupto condenado para disputar a eleição. Fortalecido o império da lei. Peraí, como é que você pode fortalecer a lei quebrando a lei? Porque a lei diz ficha suja, não pode. Segunda instância, não pode, mas aí eu coloco o cara para ser candidato. Como é que eu posso estar valorizando a lei se eu estou quebrando ela? Não é à toa que é esse mesmo ministro que no Rio de Janeiro proibiu a polícia de entrar nos morros e nas favelas. Acho que está bem claro que Edson Fachin
né? Ele não é um ministro da Justiça, que zela pela justiça, não. Ele é um ministro que, pelo que aparenta, ele, como é que se diz? Ele defende os criminosos. Fachin não citou o presidente Jair Bolsonaro, mas afirmou em mais de uma oportunidade que existe cavalo de Troia dentro da legalidade constitucional do Brasil, em referente a uma ameaça oculta à democracia no país. Presta atenção, gente. Lá nos idos de 90, quando os caras pintadas saíram às ruas, lembram disso? Pedindo fora o Collor? Então, ali foi democracia. Quando o povo saiu às ruas pedindo direta já, né, alinhados ali pela esquerda e tudo, também foi democracia. Agora, quando o povo sai às ruas a favor do presidente da República, aí não é democracia. Quando o povo sai às ruas contra um regime que oprime o comunismo, quando as pessoas saem à rua, no caso do Collor, contra um presidente que é, como se diz, é contrário à esquerda, aí é democracia. Mas quando o povo sai às ruas para defender o seu presidente, mas esse presidente, eleito democraticamente, é contrário à esquerda, aí já não é mais democracia. Democracia é só se você sai do lado da esquerda. Deixa eu ver aqui. É inacreditável, gente. Tá aqui a matéria. A matéria encerrou aqui. Prestem atenção no que eu li para vocês. Gente, é absurdo isso aqui que eu acabei de ler. Vamos lá. Eu achei um negócio interessante aqui. Vamos conhecer um pouquinho de quem é Edson Fachin. Eu acho que isso aqui vai deixar uma coisa bem interessante, ó. Gaúcho de Rondinha, Rio Grande do Sul, Luiz Edson Fachin nasceu em 8 de fevereiro de 1958. Fez carreira jurídica no Paraná e entrou no Supremo Tribunal Federal em 16 de junho de 2015, indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff para preencher a vaga deixada pela aposentadoria de Joaquim Barbosa Pedro Ladeira. Lembrando que Joaquim Barbosa, ele se aposentou antes do tempo. Quem lembra da época vai lembrar da declaração do Joaquim Barbosa. Ele disse que o Supremo Tribunal Federal estava minado. Ele saiu do STF porque ele mesmo fala que as decisões do STF estavam praticamente já decididas. Eu lembro de uma declaração dele falando sobre a questão da corrupção, né? E ele saiu justamente por causa disso. E entra Edson Fachin no lugar dele. 2014, Edson Fachin estava na campanha de Dilma. É engraçado que o delegado da PF, né, não pôde assumir o lugar. O Ramage lá, né? Não pôde assumir o lugar. Foi o Ramage, meu Deus? Né? Não pôde, o Alexandre Ramage. Não pôde assumir o lugar porque, segundo o próprio Alexandre de Moraes, né? Era amigo do Bolsonaro. Mas, que é mais amigo do que Edson Fachin e Dilma, que foram companheiros de campanha. O Ramage não foi companheiro de campanha do Bolsonaro. O Ramage passou a trabalhar para o Bolsonaro após a eleição. Depois se tornou, né, lá esqueci o nome lá. Mas enfim, né? E depois a Dilma vem e coloca o cara que trabalhou com ela. Olha o absurdo que a gente está lendo. Tá aqui, gente. Indicado 2015 por Dona Dilma Rousseff. Você ainda tem dúvida? Mas continua aqui ainda. Vamos lá. O magistrado também apontou que houve uma escalada do autoritarismo no Brasil após as eleições de 2018. Eu quero saber que escalada foi essa, gente. Qual foi essa escalada? O povo participar da política? O povo ter conhecimento da política? O povo passar diretamente ter contato com o presidente da República? Como nenhum outro presidente teve?
Isso é uma escalada para ele? Eu queria entender que autoritarismo é esse, aonde o presidente da República para ouvir o povo. Sabe aonde é que eu vejo o autoritarismo? Bolsonaro é autoritário mesmo, eu concordo com ele. Ele é autoritário para cima da corrupção, para cima da lavagem de dinheiro. Ele é autoritário. Para cima dos propineiros. Ele é autoritário porque ele acabou de vez, dentro do governo dele, com a corrupção no executivo. Ministros, propininhas, construtoras. É por isso que ele é autoritário. Porque ele foi lá e meteu o pé na parede e falou assim, acabou, gente, com a farra aqui dentro. Ele é autoritário porque ele pegou festas de 200 mil reais e falou, cancela, é dinheiro do povo. Ele é autoritário porque veio um ministro do STF gastar 3 milhões de reais em Portugal e já tinha gastado 1 milhão e pouco, e o Bolsonaro disse, veta os outros 2 milhões. Dinheiro da Petrobras é dinheiro do povo. Nada de farra. É por isso que Bolsonaro é autoritário. A escalada autoritária de Bolsonaro, que tem pisado a corrupção, realmente tem incomodado. Esse cavalo de Troia apresenta laços com milícias e organizações envolvidas com atividades ilícitas. Conduta de quem elogia ou se recusa a condenar... Vou ler de novo. Ilícitas, né? Conduta de quem elogia ou se recusa a condenar ato de violência política no passado. Observou. Opa, peraí, deixa eu ler de novo aqui, ó. Esse cavalo de Troia apresenta laços com milícias e organizações criminosas. Quem foi o ministro que há dias atrás proibiu a PF, a polícia, de entrar em morro, gente? Quem foi o ministro que há dias atrás atendeu um pedido, se foi do PDT ou foi do PSB, que tornou os criminosos livres dentro do morro para vender maconha, para vender droga, para dominar o negócio? Pessoas que estão sendo extorquidas para não serem roubadas pelos próprios bandidos. Quem foi o ministro que fez isso? Foi Bolsonaro? Eu quero saber qual foi o ato de Bolsonaro que liberou, que deixou bandidos à vontade. Agora eu falo para vocês qual ato de qual ministro deixou a bandidagem livre. Isso eu posso dizer para vocês. Isso eu posso provar para vocês. Edson Fachin. Mas ele fala Bolsonaro ligado com organização criminosa. Mas é ele quem dá, mas é Edson Fachin quem dá a liminar para que bandidos fiquem à vontade dentro das favelas. Dá para compreender isso? Não foi Bolsonaro que o PCC disse que tinha papo cabuloso, mas foi o partido da presidente que colocou Edson Fachin lá. Continuando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. As declarações foram dadas em palestra online no 7º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Segundo Fachin, o país se acostumou em viver num abismo e a democracia vive riscos. As eleições de 2022 podem ser comprometidas se não proteger o consenso em torno das instituições democráticas, alertou, ou seja, o povo que está contra o STF e requer Bolsonaro de volta nas eleições de 2022 é uma ameaça muito grande aos ministros do STF. A democracia não vem do povo. Tá lá na Constituição, artigo 1º, todo o poder emana do STF e para o STF. Não é assim? Se eu tiver errado, corrija, gente. Porque parece que é assim que ele lê a Constituição. O futuro para Fachin pode estar comprometido. O presente que vivenciamos, além do efeito da pandemia, também está tomado de surtos arrogantes e ameaças de intervenção. O futuro está sendo contaminado por despotismo. O ministro citou pesquisas de opinião e ressaltou que os elevados índices de alienação eleitoral, chamou vocês de alienados. Presta atenção, Edson Fachin chamou o povo que apoia Bolsonaro e os que têm passado lá de alienar. Já tivemos um camarada que chamou pobres de estúpidos, porque aceitaram o auxílio emergencial. Agora, e a fragilidade do apoio à democracia demonstram inequivocamente que vivemos uma recessão democrática. Que coisa, hein, Edson Fachin? Fachin criticou parcela da população que considera indiferente o regime democrático e ressaltou que quase 1/3 da população se agasalha nas cômodas vestes da apatia. Realmente, nós estamos com a apatia do STF.
O ministro também comentou o voto proferido em 2018, quando foi o único ministro do TSE a favor da concessão do registro de candidatura ao ex-presidente Lula. Foi ele o único. Por 6-1 na ocasião, a Corte Eleitoral decidiu que, por ter condenação criminal em segunda instância, o petista não poderia concorrer à presidência, pois estava enquadrado na lei da ficha limpa. Mas a lei da ficha limpa para Edson Fachin não existe. Fiquei vencido naquele julgamento, mas a lição ficou para todos. Não há democracia sem ruído, sem liberdade, sem igualdade de participação. Não nos deixemos levar pelos ódios tradicionais, ou seja, não nos deixamos levar pelo ódio de ter sido roubado, explorado, né? Enfim, afirmou o ministro. Por fim, o ministro criticou ainda a disseminação de campanhas de ódio na progressão de desconfiança no regime democrático. Bom, tá aqui, gente, a matéria. Eu vou encerrar por aqui porque acho que nem precisa comentar, né? Canal Brasil Notícias. Fui, gente. É absurdo.